Olá, seja bem-vindo ao Comentário do Gestor, que conecta você às principais estratégias de fundos líquidos da BTG Asset, explicadas pelos próprios gestores. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Asset, e nesse episódio você confere um resumo do desempenho dos fundos no mês de agosto e o posicionamento para o mês de setembro, com as principais análises e decisões do time de gestão. Olá, eu sou o Guilherme Mattioli, gestor das estratégias de crédito líquido da BTG Pactual Asset Management. Sobre nossa estratégia de crédito corporativo, em agosto, consequência de um cenário local e externo mais volátil, vimos um ambiente mais turbulento para os ativos de risco, de modo que os spreads de crédito permaneceram laterais após intensa valorização ao longo dos últimos meses. Ainda que a indústria de crédito permaneça com bons indicadores e certa clareza técnica positiva adiante, considerando os baixos níveis de taxa e maior prazo das operações, temos tido, em geral, menor apetite para novas alocações, preservando maior caixa, menor alocação e duration. Sendo assim, vimos no mês poucos ativos se valorizando e pontuais casos corrigindo negativamente na margem, tais como Cosan, CSN e Braskem, sendo que, dentre esses, temos menos de 2% em posição. Como resultado, rodamos próximos ao CDI, ou seja, nenhum fato novo em nossa indústria, mas sim um movimento de estabilidade de preços diante de condições mais incertas. Além disso, vimos ao longo do mês a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 das companhias, as quais, dentre nosso universo de alocação, em sua grande maioria tiveram números esperados, nos trazendo conforto com os respectivos créditos. Seguimos atentos ao cenário, que ganhou um pouco mais de complexidade, mas confiantes com o posicionamento da carteira e o nível de conservadorismo adotado na estratégia. Em relação à nossa estratégia de fundos bancários e de liquidez, mesmo frente a esse cenário mais incerto, por características da carteira, onde sempre priorizamos maior caixa, menor risco e prazo, vimos uma continuação da tendência recente da estratégia, com marginal impacto negativo e um resultado também próximo ao CDI. Considerando que as taxas seguem comprimidas, não temos apetite para aumentar ou alongar nossas alocações, dado que o prêmio adicional passa a ser marginal, ou seja, temos mantido níveis constantes de alocação. Vimos no mês algumas ofertas públicas de bancos que consideramos atrativas e outras que, por taxa ou risco, preferimos não fazer. Nesse momento, entendemos como fundamental manter a carteira pulverizada e concentrada em ativos mais simples, como CDBs e letras financeiras seniores, pela maior liquidez existente e menor potencial de desvalorização. Mantemos boa expectativa adiante para a estratégia, cientes de que, apesar dos riscos, temos uma carteira líquida, curta e de muita qualidade. Eu sou Eduardo Carvalho, gestor da Estratégia Total. Mês de agosto foi positivo para a estratégia, com retornos acima do benchmark positivos em todas as classes de ativo, tanto renda fixa quanto moedas e bolsa, e tanto lá fora quanto aqui nos mercados locais. Dito isso, os principais ganhos vieram aqui dos mercados brasileiros, principalmente nas posições aplicadas em juros nominais e compradas no real. Lá fora, o maior ganho foi em renda variável, da posição comprada em bolsa nos Estados Unidos, incluindo a exposição ao setor de tecnologia. Por fim, a posição comprada em euro também trouxe ganhos. Nos Estados Unidos, o destaque foi a forte revisão no dado de geração de emprego, que foi divulgada logo no comecinho do mês. Isso levou a uma importante reprecificação nos cortes esperados para taxas de juros, e o mercado já espera algo entre 2 ou 3 cortes de 0,25 ponto percentual até o fim desse ano. Os dados de inflação ao consumidor também vieram um pouco mais baixos que o esperado e mostraram que o repasse das tarifas aos consumidores ainda não aconteceram de forma relevante. No final do mês, no habitual simpósio de Jackson Hole, do Federal Reserve, o presidente Powell sinalizou concordar com esse ajuste de juros, começando na próxima reunião, que é em setembro. Nós continuamos acreditando em um cenário onde a economia norte-americana desacelera gradualmente, e assim mantemos posições aplicadas nos juros norte-americanos, principalmente nos vencimentos mais curtos, e posições também compradas em ações no mercado norte-americano, e posições táticas vendidas no dólar, principalmente contra o euro. No Brasil, a política monetária segue bastante apertada, com a taxa básica de juros mantida a 15% ao ano, mas a gente percebe sinais de que esse remédio amargo começa a funcionar e surtir efeitos. As expectativas de inflação têm caído, tanto nas medidas de mercado quanto na pesquisa Focus, mas continuam ainda acima das metas. A atividade econômica mostra sinal de desaceleração, mas também mantém um vigor surpreendente para uma economia que roda com esses juros tão altos. A inflação corrente mostrou sinais de melhora, ainda que o IPCA 15 de agosto tenha mostrado uma pressão maior que o esperado em serviços. Em resumo, são sinais positivos, mas ainda parece faltar um bom terreno antes que o Copom possa começar a reduzir a taxa de juros. A gente mantém posições aplicadas em juros nominais,
de vencimentos mais longos, principalmente. Não gostamos e não possuímos posições em juro real por acreditarmos que o juro continuará alto por um tempo, forçando novas quedas nas inflações esperadas, o que seria um cenário ruim de curto prazo para os ativos corrigidos pelo IPCA. Mantemos também posições compradas em real e aproveitamos em agosto as volatilidades bem baixas para montar diversas estratégias no mercado de opção, conseguindo assim ter exposições maiores e com risco controlado. Eu sou Ivan Domit, um dos gestores das famílias de fundos BTG Red, Explorer e Discovery. No mês de agosto, o destaque nos Estados Unidos veio do relatório de criação de empregos, com revisões negativas referente aos meses anteriores. Esse quadro, somado a um consumo ainda fraco, levou o mercado a precificar uma taxa terminal do Fed mais baixa, em torno de 3%, e uma retomada do ciclo de cortes já a partir de setembro. A nosso ver, a combinação de juros ainda restritivos e a desaceleração do gasto público no primeiro semestre deve resultar em atividade econômica mais fraca à frente. Com isso, mantemos as posições aplicadas na parte intermediária da curva, mas reduzimos a exposição na parte curta e estamos atentos ao afrouxamento das condições financeiras e à redução da incerteza política, em um ambiente em que a inflação deve permanecer pressionada. Olhando para o mercado brasileiro, o afrouxamento das taxas americanas teve papel preponderante na performance dos ativos locais, principalmente no real, que se valorizou expressivamente contra o dólar. Adicionalmente, tivemos um print de inflação bem abaixo do esperado pelo mercado, seguido por dados mais fracos de atividade referente ao segundo trimestre, o que contribuiu para um ajuste considerável da curva, que voltou a precificar cortes de juros relevantes a partir de janeiro do ano que vem. Tal movimento beneficiou nossas posições de valor relativo aplicada na parte intermediária da curva. Para frente, seguimos com a aposta de cortes mais profundos ao longo de 2026 e 2027, porém com início mais tarde do que esperado pelo mercado. No book de ações dos fundos da família de multimercados Discovery, registramos desempenho também positivo no mês. A temporada de resultados da Bolsa Brasileira foi, em geral, favorável, com destaque para os setores de saneamento, geração de energia, bancos e bens de capital. Nossas posições compradas nesses segmentos contribuíram significativamente para a performance do mês. Para os próximos períodos, mantemos a convicção nesses setores e passamos a identificar oportunidades em companhias que possam se beneficiar de um eventual cenário de queda dos juros, mas que não estejam tão diretamente atrelados à atividade doméstica, como é o caso do setor de infraestrutura. Olá, eu sou Rodrigo Cruz, um dos gestores da estratégia Alfa Macro. No mercado externo, agosto foi marcado pela expectativa de um possível corte de juros na reunião de setembro do Fed, após a sinalização mais clara do presidente Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole. A evolução do duplo mandato do Fed apresentou sinais mistos ao longo do mês. Na parte de inflação, o repasse de preços pelas empresas foi menor que o esperado, mas esse risco ainda existe nas próximas divulgações, enquanto que pelo lado do emprego, existe uma preocupação com o ritmo fraco de criação de vagas nos últimos 3 meses. Antes da reunião, ainda serão divulgados os índices de inflação e o payroll de agosto, dados que serão determinantes para a decisão. Paralelamente, a interferência do presidente Trump no Fed teve novos episódios. Ele indicou o economista do governo Stephen Miran para a vaga aberta após a renúncia de Adriana Kugler e anunciou a demissão de Lisa Cook por suposta fraude hipotecária, caso contestado e que deve ir à justiça. Esses fatos aumentam o questionamento sobre a independência e credibilidade do Fed, podendo resultar em decisões mais controversas e divisões internas no futuro. Em meio a esse cenário, mantivemos posição vendida em dólar, principalmente contra o euro, ien e won. Acreditamos que possíveis cortes de juros pelo Fed, aliados ao contexto estrutural e de nível citados nos meses anteriores, continuarão a suportar a desvalorização da moeda americana, pela redução do diferencial de juros com os demais países. No mercado de juros globais, mantivemos posições aplicadas em Europa e Canadá e tomadas em inflação implícita longa e juro nominal curto nos Estados Unidos. Em ações, o fundo está liquidamente vendido de forma tática, sendo a parte comprada no tema de investimento em infraestrutura de AI e a parte vendida no tema de cíclicos contra não cíclicos ex-commodity. No mercado local, o principal destaque foi a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a cassação do visto americano de outros ministros e seus familiares, o que gerou repercussões no cenário político nacional. Adicionalmente, ganhou relevância nos últimos dias uma sequência de notícias e pesquisas eleitorais indicando um aumento da probabilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ser o escolhido por Bolsonaro para ser o candidato por ele indicado. Ainda há muita especulação e consideramos cedo para que essa decisão seja de fato anunciada, mas a narrativa e a percepção de aumento de probabilidade já foram suficientes para impulsionar os ativos brasileiros na última semana. No mercado de juros Brasil,
Mantivemos ao longo do mês posições aplicadas em juro real e nominal, além de operações de valor relativo. Encerramos o período praticamente zerados na moeda. Já em ações, fechamos o mês com exposição bruta de 30%, acima da média histórica, e exposição líquida perto de 10%, focada em estruturas de opções de índices. Olá, sou Antônio Rocha, um dos responsáveis pela estratégia absoluta de renda variável da BTG Pactual Asset Management. Agosto foi um mês bastante positivo para os fundos da estratégia absoluto. O absoluto FIA e o absoluto institucional FIA subiram 8,4% e o absoluto LS 4,5%. A principal contribuição veio da temporada de resultados do segundo trimestre, que foi muito construtiva e teve papel central na performance dos fundos ao longo do mês. O mês foi marcado por um ambiente favorável aos ativos de risco, impulsionado pela sinalização mais clara de início do ciclo de corte pelo Federal Reserve. O Brasil foi um dos destaques do mês. O Bovespa avançou 6,3%, apoiado pela valorização de 3,2% do real e pelo fechamento de cerca de 20 bips na curva longa de juros. O movimento refletiu fatores políticos e sinais de moderação na atividade econômica. Agora, falarei sobre os destaques do nosso portfólio de ações. Redditor entregou um segundo TRI de 2025 com qualidade acima do esperado, sustentado por tendências operacionais sólidas no hospitalar e execução disciplinada na Sul-América. O tom mais confiante da administração na teleconferência foi ancorado por vetores de eficiência de alta visibilidade, a maturação de 9 hospitais recém-inaugurados que operam abaixo do potencial e a modernização de 26 unidades que usam sistemas legados, o que deveria destravar padronização de processos, produtividade e melhor alocação de leitos. Somam-se a isso efeitos já observáveis do descredenciamento de operadoras mais fragilizadas e um mix com maior complexidade, sustentando aumento de 10% no ticket médio e acelerando a alavancagem operacional. Na parte de seguros, seguem a jornada de melhoria de MLR, permitindo reajustes mais parcimoniosos e buscando o crescimento do número de vidas asseguradas. Em conjunto, sinais de maturação orgânica, disciplina no capital de giro e ganhos de eficiência recorrentes reforçam a leitura de Redditor como um compounder de qualidade, justificando prêmio de múltiplo frente a pares e sustentando uma visão mais construtiva para os próximos trimestres. Outro destaque positivo foi o Nubank, que teve forte desempenho após o segundo TRI de 2025 acima das expectativas do mercado, ao seguir demonstrando a força do seu modelo de negócios, receita por usuário crescente e custo de servir estável, permitindo continuar ganhando alavancagem operacional. As ações vinham pressionadas por dois ruídos: receio com a troca de executivos seniors e 2. Leituras excessivas de dados regulatórios mensais, que são voláteis e não capturam a foto consolidada do trimestre. Sobre a organização, as chegadas de Roberto Campos Neto como Vice Chairman e Head of Public Policy, Eric Young como Chief Technology Officer e Ethan Eisman como Chief Design Officer ajudaram a acalmar a narrativa sobre mudanças no topo, ancorando a tese de continuidade na execução. Acreditamos que os próximos trimestres devem seguir trazendo dados fortes por conta de 1. Crescimento relevante dos limites pré-aprovados e meio inadimplência controlada, sugerido headroom de consumo e de TPV à frente, conforme os aumentos maturam. E 2. Crescimento mais consistente da carteira no México. Em resumo, o segundo TRI trocou ruído por evidência, qualidade de ativos controlada, monetização por clientes em alta, pipeline de limites para sustentar o crescimento e, no México, mais sinais de escala, um combo que justificou a performance das ações no mês. Por fim, destacamos o desempenho de Raia Drogasil, posição que reabrimos recentemente após a correção relevante que seguiu ao resultado do primeiro trimestre. Acompanhamos a empresa de perto e havíamos encerrado a posição em meados de 2023, quando antevíamos uma sequência de revisões negativas, cenário que de fato se materializou. Entendíamos, porém, que se esse ciclo se aproximava do fim, abrindo uma janela para voltar a investir numa companhia de altíssima qualidade, com vantagens competitivas claras em um mercado de forte crescimento, em que o principal obstáculo sempre foi o valuation. O segundo TRI de 2025 acabou antecipando parte do que projetávamos para o segundo semestre e 2026, evidenciando a capacidade de execução da companhia. Agora, falarei sobre o Absoluto LS. Os principais destaques positivos no mês foram posições compradas em Nubank e GPS no Brasil, posições compradas em industriais e real estate no Chile e, por último, posições vendidas em petróleo, enquanto o principal impacto negativo foram posições compradas em bancos na Argentina. Finalizando, mantemos uma visão positiva para a Bolsa Brasileira. O conjunto de histórias micro segue atrativo, com empresas executando bem, catalisadores identificáveis e múltiplos em níveis razoáveis, enquanto o valuation oferece assimetria. Reconhecemos a maior probabilidade de aceleração econômica no curto prazo. Por outro lado, esse cenário tende a criar condições para o início do afrouxamento monetário, com impacto positivo sobre a sensibilidade a juros, custo de capital e apetite por risco em ativos domésticos. Obrigada por nos acompanhar. Te espero no próximo mês com mais uma edição do Comentário do Gestor.